Olá galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E aqui vou estar fazendo mais uma análise de vendas, como é que andam as vendas de mangás, lançamentos, os principais lançamentos, né, desse mês. Então acompanhe o vídeo para você ver como é que anda aí. E comente também o que você acha, comente quais são os mangás que você está acompanhando e qual você espera que faça sucesso. Vou estar aqui analisando aí alguns desses principais lançamentos. E é isso, sem muita enrolação. Bora lá para o vídeo. Começando primeiramente falando dos mangás da Shonen Jump, tivemos aí o mangá Undead Luck volume 17. O mangá está na segunda semana de vendas, assim como todos os outros da Jump. Ele vendeu só essa semana 4.620 exemplares, totalizando 21.826. São vendas que estão na média, não teve tanta alteração. Para falar a verdade, essas vendas, pelo menos dessa semana, em comparação com o volume anterior, foi um número menor. Então foi algo que eu, se não me engano, eu cheguei até a falar no vídeo anterior de vendas, que a estreia de cada volume de Undead Luck, ele vem tido um pequeno aumento, pequeno, realmente bem pequeno mesmo, porém, com comparação com a segunda semana de vendas desses volumes, ele vem tipo alternando, às vezes vende um pouco mais, às vezes vende menos. Essa semana, em comparação com o volume anterior, essa segunda semana vendeu um pouco menos, então, o que deixou o número total de vendas quase que a mesma coisa, então não teve tanta alteração assim comparado com o volume anterior, o número total de vendas. Mas essa aqui foi a segunda semana de vendas. Se tudo der certo, ele pode ter um acréscimo a mais, mas não estou acreditando tanto que isso pode acontecer. E o Sakura Family volume 18 vendeu 6.160 essa semana e totalizou 26.576. Também outro mangá que esteve na mesma média, não teve tanta alteração, então ficou aí no mesmo ritmo de sempre. Mas o Sakura Family continua ainda a mesma coisa. Já o mangá Mashle volume 17 vendeu essa semana 16.813 exemplares, totalizando 71.070, que são vendas ok, para falar a verdade, são vendas boas. O mangá já foi encerrado e ele tá pelo menos com vendas que não são abaixos e nem sequer são tão altos, são na média praticamente, né? Mashle continua a mesma coisa, mas pelo menos isso não vai fazer tanta diferença, né? Como eu já falei, o mangá já foi encerrado. Jujutsu Kaisen foi aí o segundo mais vendido da Jump, vendendo no seu volume 23, 183.580 nesta segunda semana de vendas, totalizando 898.961. São vendas um pouco a menos. Essa segunda semana de vendas, comparada com as edições anteriores, teve um pequeno percentual menor. Ele sempre alcançava, pelo menos na segunda semana, em torno de 200, um pouco mais de 200 mil. Então, essa realmente foi uma semana um pouco menor em questão de vendas, o que fez ele nem sequer alcançar a margem de 1 milhão na segunda semana de vendas, algo que normalmente ele ficava próximo, quase 900 mil, já a média já de 1 milhão para cima. Essa semana não foi o caso, ele nem sequer alcançou 900 mil. Então, é já um detalhezinho aí. Sinceramente, ainda continuam sendo vendas muito altas. Um mangá que vende 800 mil, quase 900 mil, é algo maravilhoso. Ele vai alcançar 1 milhão com certeza nas próximas semanas até o fim do mês, então sinceramente não faz tanta diferença, mas o mangá mantém a mesma média de 1 milhão, mas eu esperava que ele alcançasse em torno de 1 milhão, 1,2 milhões, algo que provavelmente até o fim do mês isso não vai ser o caso. Já o mangá One Piece, ele vendeu essa semana no seu volume 106, 215.802 exemplares e totalizando 1.305.463. É outro mangá que também mantém a sua mesma média. O One Piece sempre vende muito bem, acima de 1 milhão, em torno de 1 milhão e meio nas vendas totais, né, que ele alcança em mais ou menos em 30 dias de vendas, que é um mês. Então provavelmente ele pode fechar mais um mês, mais um volume com essa média aí em vendas na sua estreia, o que é muito bom, né? Como eu já falei, o One Piece sempre vende muito bem. O One Piece é um grande sucesso, então é o normal dele. De qualquer forma, pelo menos essa semana foi vendas que não teve tanta alteração, foi a mesma média praticamente. Passando então para os mangás da Shonen Magazine, vamos aí falar de alguns mangás. Tivemos aí uma estreia que foi o mangá Osayama Koji Kokonin Ichikumin. O mangá ele não vendeu muito bem, para falar a verdade. Ele chegou aí numa margem de 1.650 aproximadamente aí, não se tem um dado exato, né, porque não foi divulgado, mas é somente uma base, mais ou menos nessa média aí, mostrando que o mangá não se deu tão bem, pelo menos nessa primeira semana, o que já pode ser sinais de, quem sabe, né, um futuro cancelamento. O mangá é novo, isso é um volume 1 do mangá, então se o mangá continuar com esse desempenho muito ruim, aí já só vai significar um futuro cancelamento para a obra. Já para Akaban no Neko, o volume 4 vendeu 2.620, realmente foram vendas
que me decepcionaram. Esperava que o mangá pudesse vender mais, mas aparentemente, pelo menos essa estreia não foi tão positiva. Mas para ver quanto que ele vai vender futuramente, as próximas semanas. Essa aqui só foi a primeira semana, né? Mas ainda assim continuou sendo vendas muito baixas. Sora de Mayumi wa Yosete Kuro lançou seu volume 15. O mangá vendeu 7.521 exemplares nessa estreia do volume, o que basicamente a média que ele vem alcançado. Sora Demo nunca foi um mangá tão popular assim, mesmo ele já tendo lançado o anime já. Isso chegou a explorar o mangá, no caso fazer o mangá ser um sucesso assim grande. Ele sempre foi um mangá mais mediano. Essa aqui é a semana de vendas, a primeira semana de vendas foi na média, então não fez tanta diferença assim pro mangá. O Ender Zero volume 27 vendeu 8.554. Realmente essa aqui, pelo menos, um surpreendente para mim. São vendas bem baixas, Ender Zero já chegou a vender bem mais, estrear volumes com vendas bem maiores. Mas esse aqui foi um caso bem triste na minha opinião. Mas a primeira semana de vendas, provavelmente até o fim do mês, se tudo der certo, ele pode fechar o mês com mais de 20, em torno de 25 aproximadamente, se tudo der certo, logicamente, né? Porque normalmente a média que ele vem alcançado nesses últimos volumes em vendas, pelo menos no período de um mês de estreia, e que sinceramente, comparado aos primeiros volumes, isso é muito abaixo. Pra você ter uma ideia, o mangá nos seus primeiros volumes, ele pelo menos fechava o mês, ou pelo menos um pouco mais de um mês, né, por volta, né, de 100 mil exemplares. Isso é muito grande, provavelmente por conta, né, do hype que ele teve. Os primeiros volumes, o autor estava saindo de Fairy Tail e indo para Ender Zero, e logicamente teve uma leva de fãs aí que só migrou. Alguns não gostaram, outros gostaram. Então, com o tempo, o mangá continuou sua história e só os fãs realmente fiéis que se manteram. E é, logicamente, essa média aí. O mangá lança um volume novo e logo tem algumas pessoas que compram o volume. E atualmente ele vem numa margem de 20 para 30 mil exemplares, fechando um mês aí de estreia. O que, sinceramente, comparado com os primeiros volumes, é uma queda gigantesca. Mas continua ainda sendo um mangá bem importante para a Magazine, principalmente por conta do nome do autor. O Hiromashima é realmente um grande autor aí, que tem bastante importância na revista. Apesar do mangá não ser um grande sucesso em vendas, pelo menos, ainda assim tem a sua importância na revista. Gachakuta volume 7 vendeu 8.742, realmente bem baixo. Eu já cheguei a falar muito nos vídeos de Tox que Gachakuta é uma grande aposta minha. As vendas dele ainda continuam sendo bem baixas e espero realmente que isso mude. Ele pode alcançar a média aí de 20 mil aproximadamente até o fim do mês, é o que eu espero pelo menos, né? E com o tempo esperar que ele venha crescer cada vez mais. Tivemos o volume final do mangá Kanojo Mokanojo, o volume 16. Ele vendeu 11.010 exemplares, que praticamente é a média dele. É um mangá que não fez tanto sucesso aí, não chegou a fazer um sucesso gigantesco na Magazine. Então ele se encerrou como sendo um mangá ok. E as vezes também são bem ok também. Apesar de ter uma história bem melhor do que todos esses que eu falei, ele ainda não chega a ser um grande sucesso aí na revista. Kuroyo Medaka volume 10 vendeu 11.565. É um mangá de sucesso na revista, quer dizer, tá construindo seu sucesso, não chega a ser um grande sucesso, mas pelo que dá pra perceber, o mangá tem potencial para crescer cada vez mais. São vendas ok, um mangá que nem sequer tem um anime. Eu acho que pelo menos para essa estreia foi muito boa. Ele pode alcançar uma margem muito boa até o fim do mês, próximo aí a 30 mil, eu espero pelo menos, né? Bora acompanhar aí as próximas semanas pra gente ver até onde esse mangá vai chegar. A Magami-san chegou no seu volume 11, vendendo a sua estreia 15.778. São vendas muito boas, estreias boas pelo menos, né? Próximas semanas ele vender em torno aí de 7 mil aproximadamente, já vai chegar aí a mais de 20 mil exemplares, então vai ser algo muito bom. Se ele continuar com essa média aí, quem sabe fechar o mês com um número muito bom de vendas aí. Magami-san é sim também uma das grandes apostas que eu tenho aí de sucesso para a Shonen Magazine. Espero realmente que ele realmente faça aí jus a todas as minhas expectativas que eu tenho sobre ele. E o Megami no Café Terrace, volume 11, vendeu 19.779. São vendas de certa forma foram um pouco melhores que os volumes anteriores. O anime deu uma ajudada nisso, não foi algo tão grande, mas deu uma contribuída para um sucesso aumentar um pouco. Quase 20 mil exemplares é algo, na minha opinião, bom, né, para o nível de muitos mangás aí, dessa temática aí. Apesar de que Megami no Café Terrace tem mais de 10 volumes, tem muitos mangás que tem nesse mesmo período aproximadamente, não vendia tanto assim quanto ele. Então, bora esperar que o sucesso aumente cada vez mais. A primeira semana de vendas, né? Talvez até o fim do mês ele chegue aí a mais de 30,
em torno de 35 aproximadamente. Só um chute aí por alto. Eu acho que o Mega Man 3 FE Terrace tem sim potencial para crescer ainda mais. Tá chegando a segunda temporada, não sei quando, mas tá chegando aí, talvez aumente ainda mais. Kanojo Okareshimasu do volume 32 vendeu 23.211 exemplares aí no seu volume. É um dos mangás dessa temática que faz mais sucesso na revista, que vende mais. Tem uma terceira temporada em exibição e o anime tá vendendo bem. Chegou a vender um pouco mais já antigamente, já. Mas atualmente não chega a ser um horror em vendas. Estrear com 23 mil pra mim é muito bom. Não chega a ser uma maravilha, mas é muito bom pelo menos, né? E se tudo der certo ele pode chegar até o fim do mês com mais de 50 mil. É logicamente só um palpite meu, né? Pela base que ele já vendeu nessa semana. Mas aí, bora ver o que ele pode entregar nas próximas semanas de vendas. Hajime no Ippo, volume 138, vendeu 25.423. Não tão base quanto que o mangá vendia nos volumes anteriores, não cheguei a olhar com tanta atenção. Então vou ficar devendo uma análise sobre um comparativo. Mas ele ainda continua sendo vendas ok, né? O mangá, assim que saiu esse volume, foi anunciado que ele já alcançou a margem de 100 mil exemplares em circulação. O que, para um mangá que já tem 138 volumes, eu acho que demorou um pouquinho. É mais um desses mangás que alcançou a margem de 100 mil exemplares em circulação. No total, né? Mas esse volume só vendeu 25 mil exemplares. Shanks da Frontier, volume 14, vendeu 41.740 exemplares. Então, só foi vendas muito boas. E também um outro mangá que eu tenho uma expectativa muito grande com relação a ele. E as vendas dele, a média que ele alcança é em torno de 70 para 80 mil exemplares, mais ou menos, fechando aí o mês de estreia de cada volume, o que é muito bom. Ele pode aí com o anime chegar aí a ultrapassar 100 mil exemplares, eu acho que facilmente, se o anime fizer uma boa adaptação, logicamente, se os espectadores gostarem da obra e aí trazer eles para o mangá. Eu acho que facilmente o mangá pode se tornar um grande sucesso na revista. Só basta o estúdio cuidar bem dessa obra. O Loki, o volume 25, vendeu 132.004 exemplares nesse volume. Na estreia desse volume é um grande sucesso, foram vendas boas e pode fechar o mês aí com o próximo aí a 300 mil, como ele vem sempre alcançado. Então, no mais, Blue Lock ainda é um dos grandes da revista. Para Jump Square, tivemos aí Kemono de Ren vendendo 10.995 e totalizando 46.207 exemplares, vendas muito boas. O Warrior no Serapt vendendo no seu volume 30 12.881 exemplares nessa segunda semana de vendas e totalizou 52.355. Já o mangá All no Exhaust, volume 29, vendeu 25.497 exemplares e totalizou 117.746. Vendas muito boas, né? São ótimos mangás com popularidade muito boa, com potenciais muito grandes aí na revista. A Jump Plus, tivemos aí One Piece Gakuen volume 7 vendendo 1.990 exemplares, totalizando 9.867. E o Hime-sama Goumou no Jinkandesu volume 12 vendendo 2.116 e no total ficou com 11.504. A Regen Talks volume 5 com 2.146 exemplares só essa semana e no total já alcançou a margem de 12.073 exemplares. Kamono Hashihon volume 11 com 3.612 essa semana e no total 17.358. Já o mangá Witch Wars volume 4 vendeu 9.587 e no total já tem 35.620. Serrantai Nakimi Toboku volume 4 vendeu 10.620 e no total já tem 47.287 exemplares aí. Esse mangá de romance. E já o Kimetsu Gakuen, que foi o mangá mais vendido da Plus essa semana, no seu volume 4 vendeu essa semana 20.432 e no total já tem 87.770 exemplares acumulados aí vendidos. Então, Kimetsu Gakuen, como falei semana passada, tudo que tem o nome de Kimetsu vende muito. A Young Magazine, tivemos aí a Kimetsu no Taisen volume 33 vendendo 1.861 e no total tem 4.852 exemplares vendidos. O mangá Kaiji vendeu 2.910 exemplares essa semana e no total já acumulou 8.520 exemplares. O Papiro Koumei volume 14 com 4.565 e no total já tem 13.088 exemplares no total. E o mais vendido da Young Magazine foi o Ichinichi Gaishitsuroku Anchou volume 16 com 12.437 e no total
36.358 exemplares aí vendidos no total nesse mangá. Sendo assim, como eu falei, ele é o mangá mais vendido dessa semana na Young Magazine. E agora a Shonen Champion também teve alguns lançamentos, teve alguns mangás vendidos na sua segunda semana de vendas, sendo ele o Fushino Batsu, volume 4, com 1.609 exemplares, e no total já tem acumulado 3.835 exemplares aí vendidos. Kuzuhana-chan vendendo no seu volume 17 1.705 e totalizando 5.938. Nine PX volume 5 com 1.768 exemplares essa semana, e no total já tem 4.895. O Koiga Datsunai Shoujo volume 11 vendeu 2.158 exemplares essa semana, e no total vendeu 6.877. Já o segundo mais vendido da Shonen Champion essa semana foi o Bakigaiden volume 3 com 3.410 exemplares só essa semana. No total já tem 9.311 exemplares vendidos. E logicamente não podia ser diferente. O mais vendido da Champion foi o Marimashita Iruma-kun, com seu volume 33 vendendo 38.833 só essa semana, e já totalizando 117.075 exemplares aí vendidos no total. São vendas muito boas. Iruma-kun sempre vende muito. O anime fez o Alba se popularizar muito, apesar de tenho certeza que muita gente nem sequer acompanha, nem dá tanta moral para essa obra, mas realmente o anime popularizou muito a obra do que ele já era antes do anime estrear. Então a Marimashita Kun é uma recomendação que eu deixo para vocês, porque realmente é uma obra muito boa mesmo. E de qualquer forma, essas são aqui algumas análises, alguns dados de vendas, né, e algumas outras análises que eu fiz as vendas dessa semana de alguns mangás. Comente aí quais são os mangás que você mais está gostando dessa revista. De qualquer forma, o vídeo é mais ou menos isso. Obrigado por ter assistido até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo.